Seja bem-vindo a este canal mais uma vez. Obrigado por estar aí, obrigado por nos subscrever, obrigado por nos acompanhar nos nossos trabalhos, nas nossas publicações. É um prazer contar consigo aí desse lado. Se ainda não subscreveu, poderá fazê-lo agora, subscrever, ativar o sininho e assim ficar a par das nossas novidades e ser também um dos primeiros a ver os nossos conteúdos para edificação da fé. Poderá partilhar, poderá divulgar, poderá fazer aquilo que sentir no seu coração, tudo para a honra e para a glória do nome de Deus, não para nosso próprio crescimento, mas sim para a divulgação da palavra de Deus, para a expansão deste canal Rompendo em Fé. Hoje eu, Leandro Amador, trago-te assim um tema um pouco complexo, um tema que poderá dar controvérsia, poderá dar um pouco de conflito com algumas pessoas, mas é um tema que, apesar da sua complexidade, temos que falar dele porque é a palavra de Deus, é a palavra que está escrita na Bíblia, e então temos que dar voz àquilo que o Espírito Santo nos recomenda a falar, nos traz até nós para que nós possamos também ser a boca de Deus para a nossa e para a vida de todos aqueles que nos ouvem, e até mesmo muitas vezes para mim também, ao estudar, ao meditar na palavra, também sou edificado, sou exortado e sou apelado a mudar muitas vezes alguns modos do meu viver. Então trago até si hoje o Salmo 115 como palavra principal, como abertura deste áudio, deste vídeo, deste post aqui neste canal. Então no capítulo 115, nos Salmos 115 e no versículo 1, começamos por ler: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu nome e por Tua fidelidade. Pois, porque perguntam as nações onde está o Deus dele? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e de ouro são feitos por mãos humanas, têm boca e não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não sentem cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, têm pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, ó sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes e abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor vos multiplique a si e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortais não louvam ao Senhor, tampouco dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. Este é o Salmo 115. Mas há aqui um versículo que me chamou a atenção, que é o versículo 8, que diz: a eles se tornem semelhantes a eles que o fazem, assim como aqueles que neles confiam. Este versículo é muito grave. É grave porque diz que tornem-se como eles, aqueles que os fazem, como aqueles que confiam neles. Neles quem? Nestes ídolos. O que são ídolos? São as imagens que muitas denominações as têm nos seus templos, onde muitos prestam adoração. E outros dizem que não prestam adoração, mas sim prestam respeito, veneram. Mas, quanto a mim, na minha opinião,
todo aquele que se ajoelha aos seus pés, à frente destas imagens, estão a prestar adoração. Porque podemos ver também o que Satanás disse uma vez a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo teve aqueles 40 dias no monte. O que é que Satanás, a certa altura, disse a Jesus Cristo? Se tu te ajoelhares e me prestares adoração, eu te darei todas as terras do mundo. Então ele diz, se me ajoelhares e me prestares adoração. Então todo aquele que se ajoelha é em sinal de adoração. Poderá dizer que é só venerar, mas isso será uma mera desculpa. Não estou aqui para lhe apontar o dedo, não estou aqui para o criticar, não estou aqui para o julgar, porque eu também no passado passei por esses caminhos durante muitos anos. Algumas décadas da minha vida eu também o fiz, mas a partir do momento em que me despertaram o interesse de poder ler a Bíblia, quando me despertaram o interesse de saber mais quem é Deus, quando me despertaram o interesse de eu procurar saber o que é que agrada e o que Deus abomina, aprendi muito da Palavra de Deus e hoje quero partilhar o conhecimento bíblico que eu tive e que ainda tenho consigo. Porque hoje pode ser a mudança do seu caminho, hoje poderá ser abertos os seus olhos e ouvidos espirituais e prosseguir num caminho pelo qual Deus se agrada, que é o caminho da vida eterna, porque na palavra de Deus, em João 14,6, Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Também numa das cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, também diz que o único mediador pelo qual nós podemos chegar a Deus é através de Jesus Cristo, o único mediador entre nós e Deus. Então não há nada que possa fazer com que as nossas orações, as nossas preces possam chegar a Deus, a não ser através de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz, pela sua vida, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos adorar em espírito e em verdade o nosso grandioso Deus. No livro de Isaías, podemos ver também no capítulo 42 e no versículo 17, mas serão derrotados e humilhados todos aqueles que confiam em ídolos. Por isso, se a sua confiança está em ídolos, Deus a poderá ou o poderá derrotar e humilhar. Então eu não creio que você queira ser derrotado e humilhado, mas sim, eu hoje digo que você poderá ser mais do que vencedor através de Jesus Cristo, porque Deus o fez para ser cabeça e não ser cauda. Por isso, não confie nas imagens, não confie nos ídolos, porque poderá ser derrotado. E é o que está aqui escrito na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 42 e no versículo 17, que eu poderei partilhar com vocês e ler, que diz: mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens, vocês são os nossos deuses. Isto é o que está escrito na divina e na sagrada palavra de Deus, que poderá confirmar que se tiver uma Bíblia à sua beira, se não tiver o hábito de abrir, de a ler, poderá desfolhar e poderá ver estas verdades aí escritas na sua Bíblia, independentemente da versão que seja, mas todas elas dizem a mesma coisa, umas de forma mais fácil, outras de forma mais complexa, depende da versão e o tipo de escrita que nela está contido. Podemos ver também no livro de Jeremias, no versículo 10
e no capítulo 10 e no versículo 14 e 15 o seguinte, que Adoribes é envergonhado pela imagem que cuspiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Por isso vemos que também quem faz objetos de idolatria, os ouribes que fazem muitas destas imagens em ouro, em prata, também terão que dar contas a Deus um dia mais tarde. Podemos também ler em Isaías, no versículo 20, que está no capítulo 45, Isaías 45, 20, algo que se pode ver muito e usualmente aqui em Portugal como tradição, mas mais uma vez eu digo que não estou aqui a apontar aquilo que você faz, não estou aqui a apontar o dedo àquilo que lhe foi dado a conhecer e que infelizmente não, muitas vezes, nas doutrinas cristãs romanas, na Igreja Católica Romana, não nos é apelado a ler a Bíblia, não nos é suscitado este interesse de procurar saber mais da Palavra de Deus. E agora eu muitas vezes me questiono porquê? Porquê que nós andamos na catequese? Porquê que nós íamos, no meu caso, à missa e não nos era suscitado levar a Palavra de Deus connosco? Não nos era recomendado ler a Palavra de Deus? Porque muitas vezes nós, ao fazermos esta leitura, ao aprofundarmos o nosso conhecimento, vamos chocar com muita da realidade que se vive, que não é a realidade que Deus quer que seja praticada. E esta do Salmo 115 é uma realidade que eu creio que muitos dos sacerdotes apostólicos romanos, conhecidos padres, não querem que esta verdade seja conhecida a fundo, para que não justifique também aquilo que pregam e que muitas vezes eu creio que ao fim de algum tempo veem que é um contrassenso a sua palavra, as suas pregações, as suas vivências com aquilo que está escrito. Então, no livro de Isaías, no capítulo 42, 17, vai retratar um pouco da tradição que se faz aqui em Portugal nas festas de verão, nas comemorações dos santos que dizem que são os padroeiros da freguesia, da cidade. Então, qual é a tradição que é levada de família em família e que Deus abomina, que Deus não gosta e que Deus não se agrada que assim faça? Então vamos ler o que é que diz em Isaías, então 45, 20, diz assim: não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não as podem salvar. Pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Isto é o que muitos fazem na sua ignorância. Não é na sua ignorância a nível intelectual, mas sim na sua ignorância perante a palavra de Deus, porque já viram os seus avós, os seus bisavós, os seus tios a fazerem estes rituais e então seguem na mesma cultura e muitas vezes por desconhecer qual é a realidade. Então eu hoje quero lhe dar a conhecer qual é a realidade de idolatrar, qual é a realidade de servir ídolos, qual é a inutilidade que dá em fazer culto a ídolos, a imagens, em vez de cultuarmos ao nosso grandioso Deus. Então em Êxodo 20, 23, Deus hoje lhe apela: não façam ídolos de prata nem de ouro para me representar. Mais uma vez ele diz que não quer ninguém que o represente, não quer objetos que possam representá-lo, porque toda a honra, todo o louvor, toda a honra, glória e louvor será mesmo somente para Deus.
Ele é o único digno de toda esta adoração e não imagens. E mais uma vez, como está escrito na palavra, o único pela qual nós poderemos chegar a Deus é através de Jesus Cristo, seu Filho, que veio à terra, foi crucificado, foi levado aos céus para enviar o Espírito Santo para nos conduzir agora até Deus, até que Jesus Cristo possa vir um dia nos resgatar no arrebatamento que está para breve. Podemos ver também o que apóstolo Paulo disse, recomendou ao povo de Coríntios. Então, é o que muitos também de nós ainda hoje, ou muitos de nós que deixamos de o ser. Mas, então o que é que diz nesta passagem bíblica? Em 1 Coríntios 12:2, diz que sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos que não têm vida. Aqui é o que eu acabei de dizer há pouco, porque muitas vezes nós éramos desviados de diversas formas para adorar a estes ídolos que não têm vida. Estes ídolos, como começamos por ler, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, mãos e não apalpam coisa alguma e pés e não andam, porque não têm vida. São simplesmente estátuas, são simplesmente obras de arte, feitas por mãos de homens, mas que não têm mais nenhum valor, a não ser uma obra de arte, uma estátua. Não será por meio dela que nós poderemos nos ajoelhar, clamar a Deus ou fazer com que elas possam interceder por nós. Esta é a realidade, assim nua e crua, porque é o que nós estamos a ler e a ver ao longo deste vídeo. Podemos ler também no livro de Samuel outro apelo de Deus. E este apelo está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12 e no versículo 21, que diz: não se desviem para seguir ídolos inúteis que nada valem nem os podem livrar, porque são inúteis. Como vemos, mais uma vez, Deus a pedir que hoje você possa pedir sabedoria, discernimento, que possa abrir os seus olhos espirituais, que possa abrir os seus ouvidos e possa ouvir o que hoje estou aqui a dizer. Possa abrir os olhos e ir buscar na sua Bíblia o que acabamos de ler aqui. Que você possa hoje buscar sabedoria, pedir a Deus, porque Ele a dá, para discernir qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, mais uma vez, através do apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 14, diz: portanto, meus amados, fujam de culto a ídolos. Mais uma vez, um apelo de Deus para a sua vida. E como se ainda não houvesse alertas suficientes de Deus, podemos ver também no livro, a primeira carta de João, no capítulo 5 e no versículo 21, diz: meus filhinhos, afastem-se de ídolos. Como hoje já lemos, pede para a gente se afastar de ídolos, pede para a gente não cultuar a ídolos. Hoje nos pede, o Deus diz: não se desviem para servir ídolos inúteis que nada o valem e nada o podem salvar. Hoje vemos que Deus quer que a sua vida possa mudar. Hoje Deus quer que você possa
alargar os seus horizontes e ver mais além. Que hoje você possa ter esta curiosidade e este despertamento na sua vida e possa ver que aquilo que tem passado de cultura em cultura, de avós para pais, de pais para nós e de nós, muitas vezes, para os nossos filhos, é algo inútil para a nossa vida e é uma forma também pela qual Deus não se agrada destas práticas nos dias de hoje, assim como não se agradou no passado. Então, meus amados, meus amigos, meus queridos, esta é uma palavra forte. É uma palavra que poderá dar-lhe algum confronto, mas poderá também tirá-la do conforto, tirá-lo da mesmice, tirá-lo desses rituais que nada o favorece, que nada poderá trazer de bom para a sua vida. E esta foi a palavra de hoje para a sua vida. Por isso, mais uma vez, obrigado por ter chegado aqui, obrigado por me ter escutado, obrigado por ter prestado atenção à palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje, aqui neste mesmo canal. E não quero terminar este áudio sem fazer uma oração pela sua vida. Querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estou, Senhor, te entregando todas estas vidas, Senhor, no teu altar da graça, Deus. Assim que possas também tu, ó Santo Deus, derramar o teu Santo Espírito através do Espírito Santo, Senhora, à vida de cada uma destas vidas, Senhor. Que possas abrir os seus horizontes, que possas abrir os seus ouvidos espirituais, Senhor, para que toda a palavra possa entrar, Senhor, para que a palavra possa também ficar gravada nos seus corações, Senhor, e possa surtir efeito, Deus. Como diz na tua palavra também, a palavra nunca volta vazia, por isso eu creio, Senhor, que esta palavra, Senhor, através do Santo Espírito, Senhor, que enviaste até mim, Senhor, possa ser, Senhor, a mudança destas vidas, Deus. Que assim eles possam olhar, Senhor, para a idolatria, Senhor, que tu tanto abominas, ó Pai. Tu não queres que nós possamos cultuar, Senhor, a imagens, a ídolos, Senhor, porque tu és o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, e somente podemos chegar até ti, Senhor, através do teu Filho amado, Jesus Cristo, o único mediador, Senhor, entre nós e tu, ó Deus. Assim, Pai, que possas derramar, Senhor, sabedoria sobre cada uma destas vidas, Senhor, que possas abençoar cada uma destas vidas, Senhor, por onde eles possam andar, Senhor, possam ser, Senhor, verdadeiro sal, verdadeira luz, Senhor, que assim possam levar, Senhor, também, Senhor, como hoje eu estou aqui a proclamar a Tua Palavra, que assim eles possam fazer o ID, Senhor, o ID pregar, Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Assim, querido Deus e Pai, te agradeço, Pai, pela minha vida, pela vida destes meus irmãos, destes meus amigos, destes meus ouvintes, Senhor, destes seguidores deste canal, Senhor, assim também te entregando o canal, Senhor, no teu altar da graça, para que aqui possa ser louvado, possa ser dita, Senhor, a tua e única palavra, Deus. Assim te agradecendo, te louvando, Senhor, por tudo que tu fazes na minha e na nossa vida e na vida daqueles que irão ouvir, Senhor, este vídeo, Senhor. Mais uma vez, derrama bênção, Senhor, sobre cada um deles, Deus. Bênção espiritual acima de tudo e depois bênção também que sejam prósperos, Senhor, em todas as áreas da sua vida, Deus. Assim te agradeço desde já, te agradecendo porque sei que irás conceder tudo isso na nossa vida. Em nome de Jesus.